Olá, meus irmãos e amigos ouvintes do canal Rompendo em Fé. Eu trago mais uma vez um estudo bíblico que traz um fato muito curioso e pouco conhecido, que está num relato em Isaías 37, versículo 36 e 38. Segundo esses textos, o rei assírio Senaqueribe invadiu Judá e ameaçou destruir Jerusalém, a capital do reino. O rei na época era Ezequias. E o rei Senaqueribe tinha um exército muito poderoso, um exército que já tinha devastado várias nações. Era um exército conhecido por suas maldades, perversidade e crueldades. Eles tinham como uma forma de intimidar os seus adversários, era de decapitar as pessoas e exibir as cabeças como troféus. E chegou a época em que eles invadiram também e ameaçaram destruir Jerusalém, que era a capital do reino. O rei de Judá, que na época era Ezequias, orou a Deus pedindo socorro e enviou mensageiros ao profeta Isaías, que era o profeta da época, para que intercedesse por ele. Isaías profetizou que Deus defenderia a cidade e faria Senaqueribe voltar para sua casa, para sua terra, onde seria morto à espada. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados. Quando o dia amanheceu, aqueles que sobreviveram acordaram de manhã e encontraram cadáveres por toda parte. Então o rei Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para sua terra. Voltou para a cidade de Nínive e ali ficou. Nínive era a capital da época da Síria. Essa Assíria aqui que eu estou lendo, que eu vejo na Bíblia, não é a Síria que hoje tem o presidente Bashar al-Assad. Essa Síria, ela ficava entre essa Síria atual e o Iraque, abrangia essas duas regiões. Então, um certo dia, enquanto ele adorava no templo do deus Nisroque, que era o deus deles na época, os filhos dele, Adrameleque e Sarizé, o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararat. Ararat é um lugar conhecido também como o lugar onde a arca parou, depois do dilúvio. A Bíblia fala que ela parou no Monte Ararat, depois que acabou aquele dilúvio. E aí então o outro filho dele, Esarhadon, se tornou seu sucessor na Síria. Portanto, de acordo com a Bíblia, é verdade que o anjo do Senhor matou 185.000 homens. Senaqueribe era um rei poderoso, conquistador, expandiu o império assírio e subjugou muitos povos. Ele também foi um grande construtor, embelezou sua capital Nínive e ergueu monumentos e palácios. Por outro lado, Senaqueribe foi um rei cruel e arrogante, que destruiu cidades, saqueou templos, deportou populações e zombou do Deus de Israel. Ele também foi um governante imprudente, que provocou revoltas e inimizades e acabou sendo assassinado pelos próprios filhos. Tem uma outra passagem que fala também, no livro de Jonas, que Deus tinha mandado que Jonas fosse pregar para esse povo. Mas Jonas não quis. Jonas resolveu fugir do que Deus havia mandado. Então Jonas não quis pregar em Nínive porque ele não tinha interesse que os ninivitas, que eram cruéis, inimigos de Israel, se convertessem e fossem salvos. Jonas queria que Deus destruísse a cidade, pois ele achava que eles não mereciam a misericórdia divina. Além disso, Jonas tinha medo também de ir lá, da reação deles lá, dos ninivitas, até porque Jonas pertencia ao povo de Israel, que era um povo inimigo, era um povo que eles não gostavam.
e eles eram famosos lá pelos métodos bárbaros de execução que eles tinham. Então Jonas não queria ir lá, ele temeu pela própria vida, mas Deus queria que ele fosse lá e pregasse. Então a gente pode ver isso no livro de Jonas, que conta a história desse profeta que tentou fugir da missão que Deus lhe deu. No entanto, Deus não desistiu de Jonas. Ele usou um peixe, um grande peixe, né, para levá-lo até Nínive, onde ele finalmente pregou a mensagem de arrependimento. E para surpresa de Jonas, os ninivitas ouviram a sua pregação e se arrependeram de seus pecados, desde o rei até o mais humilde cidadão. Deus então perdoou a cidade e não a destruiu, como havia anunciado. E isso deixou Jonas muito irritado e decepcionado. O livro de Jonas é um livro pequeno, vale a pena até ler e entender bem essa história. Lá explica tudo bem certinho. Ele esperava ver o juízo de Deus sobre os seus inimigos, já que era inimigo do povo de Israel. Deus, porém, repreendeu Jonas por sua falta de compaixão. Ele mostrou que ele ama a todos e deseja que todos se salvem. A história de Jonas nos ensina muitas lições sobre a soberania, a justiça e a graça de Deus. Também nos desafia a ter um coração misericordioso e a obedecer à vontade de Deus, mesmo quando ela não coincide com a nossa. Então aqui a gente vê que muitas vezes, quando a gente está até chateado com alguém, a gente, até às vezes de uma forma involuntária, a gente deseja lá o mal do outro. A gente deseja que o outro se ferre, que quebre a cara, mas Deus ele não vê dessa forma. A misericórdia de Deus é tremenda. É maravilhoso saber disso. Saber que nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Um Deus que é misericordioso e que não vê a gente como o outro ser humano vê. Por isso ele deu o filho desse para morrer por nós. Jesus morreu por nós sem a gente ter nada que merecesse, mas ele entregou o filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, hoje, quando eu comecei a escrever esse estudo, eu fiquei pensando naquelas pessoas que um dia estiveram na igreja, que viveram aquele calor da igreja, dos irmãos, e hoje não estão mais. Quero dizer para você, meu irmão, que a misericórdia de Deus ainda continua até hoje, e você ainda tem tempo de se voltar para Deus. Então, hoje a gente vê uma pregação entre aqueles que não estão mais na igreja, de que servem a Deus em casa. Ah, eu adoro a Deus em casa, eu faço as minhas orações, mas isso é um engano. Isso é um engano, isso não vem da parte de Deus. Deus quer que a gente esteja em união, que a gente esteja juntos. Deus quer ser adorado por você num templo com outros irmãos. Ah, mas eu já oro em casa. Você deve fazer isso mesmo em casa. Você deve orar, dobrar os teus joelhos. Você deve fazer suas orações, ler a Bíblia em casa. Mas também deve ir no templo. Ali que é o lugar de adoração. É ali que você vai ser renovado. É ali que você vai aprender mais da Bíblia e da palavra de Deus. Então não fique desgarrado vivendo aí no mundo. Você sabe muito bem que o lugar onde você deve estar é na presença de Deus, é adorando a Deus, é o glorificando. Foi para isso que fomos feitos, para louvor e adoração do nosso Deus. Não foi para viver uma vida desgarrada, longe de Deus. E Deus espera que você volte para Ele antes que o mal chegue até você, antes que o seu tempo acabe, porque Jesus está voltando e você também não sabe até quando você vai viver. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, se volte para Deus, se arrependa enquanto há tempo.
porque Jesus te chama. Eu vou deixar aqui o endereço da nossa igreja. Sei que mora em São Bento do Sul, em Campo Alegre, aqui na região de Santa Catarina. Não deixa de vir, não. Se volte para Deus. Seja de qual igreja você era, ou se você não vai em nenhuma ou nunca foi, venha conhecer a verdade. Venha conhecer uma pregação do Evangelho genuíno, sem promessas infundadas, sem nenhum exagero. Venha que Jesus te chama. Aqui a gente pode ver a misericórdia de Deus, essa misericórdia que ainda estamos no tempo da graça. Então não deixa passar essa oportunidade, não. Eu tenho vários outros estudos aqui no canal. Veja os outros estudos também que vai edificar a sua vida e fortalecer a sua fé. E não se esqueça, Jesus te chama. Não perca mais tempo. Te desejo tudo de bom. Receba o meu forte abraço. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.